E olhem só, senhoras e senhores, o ministro Guedes mentiu de novo nessa comissão. Mentiu, deputada Alice. Ele disse aqui, nessa sala, em audiência pública, que não atingiria os atuais servidores, que na proposta não tinha nada disso. Ora, se não tinha nada disso, não precisaria o relator alterar o texto dizendo que não vai atingir os atuais, que foi uma emenda, inclusive, da bancada do PT, deputado Rogério. Algo nesse sentido. E bem trabalhada a época, e nós discutimos, temos que fazer a emenda para demonstrar a contradição que, de fato, atinge os atuais. E ainda os atuais podem ser atingidos. Podem ser atingidos. O que é um cargo desnecessário? Quem vai definir o que é um cargo desnecessário, deputado Zé Neto? E pode esse servidor ser colocado à disposição. Pode ter redução salarial. Esse é desnecessário. Esse já passou mais do que desnecessário, o deputado Paulo Teixeira. O presidente não faz nada de útil ao nosso país. Então, ainda há hipóteses que os servidores atuais podem ser atingidos. Os empregados públicos da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, das empresas, por exemplo, do sistema Eletrobras, apesar que eles querem privatizar, já aprovaram a privatização da Eletrobras. Aqueles servidores que têm alguns direitos garantidos por normas que não sejam, enfim, leis, olhem só, gente, e a perda será imediata, deputado Rogério. Se não houver lei existente até dia 1º de setembro, se não tiver lei existente, hoje é dia 31, é isso? Hoje é 1º já? Então já está. Se não tiver lei existente até a data de hoje, garantindo eventuais direitos a esses servidores, automaticamente eles perderão esses benefícios. Ora, isso pode atingir os atuais ou não? Lógico que pode atingir os atuais. A gente sabe que muitos, por exemplo, os empregados públicos, parte desses direitos são os acordos coletivos, as convenções. Então, acho que isso, nós não podemos permitir isso se o discurso for de fato, e aí estou dialogando com o relator nesse caso e com a base do governo que diz que não vai atingir os atuais. Nós não podemos permitir que isso continue, porque senão nós vamos de fato estar atingindo os atuais. Senhoras e senhores, senhor relator, deputado Arthur Maia, que tem dialogado, nós estamos criando 2 carreiras de servidores. Quero aqui dialogar com o deputado Kim, da vossa bancada de relator. Deputado Rogério, que também fez emenda em nome da nossa bancada do PT nesse sentido. Nós aqui discutimos se poderia ter acima do teto. Queremos limitar o teto. Claramente ninguém receber acima do teto. Porque não pode uma categoria, algumas, terem privilégios que outras não teriam. Temos que garantir os direitos. E direito é para todo mundo. Mas ao classificarmos carreiras de Estado e outras não, e permitirmos que, por exemplo, as que não são das carreiras de Estado, poderão ter redução salarial de até 25%. Ora, nós estamos ou não criando uma proteção excessiva a alguém em detrimento de outras carreiras? O professor que já recebe mal poderá ter uma redução salarial. Outras carreiras não. Por quê? Por quê? Aquele servidor que lá na ponta socorre um cidadão que sofreu um acidente, que passou por uma situação emergencial, que precisou, numa situação de calamidade, de um desastre, de uma ocorrência no município, até no final de semana que vai lá trabalhar, ele poderá ter a redução salarial. Em algumas carreiras, nós estamos reforçando a imagem de que há privilegiados no serviço público, ao constar isso no relatório. E algumas poderão ter contratação temporárias, outras não. Demonstram também privilégio. Nós temos que acabar com a contratação temporária, porque isso é um prejuízo para a administração pública. A administração pública não pode ser formada, e a deputada Alice abordou um tema aqui, é uma contratação temporária de até 10 anos. Quer dizer, suga
a força de trabalho física ou intelectual de determinado servidor, quando achar que ele não vale mais, joga-se fora. Deputada Érica, aqui, sabe qual é a lógica disso? Servidor idoso não presta, vai para casa, pegue seu chapéu e área. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo. Agora, para a gente garantir uma administração pública com uma força ativa, se essa for a lógica pelo texto, e é assim que diz, de força jovem, só tem uma saída, é concurso constante, para que haja uma mescla de pessoas mais experientes com pessoas mais novas entrando na administração pública. Isso tem que ser feito. Alarga o tempo de aposentadoria, mas ao mesmo tempo fala para esse cara, você vai ser contratado durante 10 anos, depois você vai embora. Senhoras e senhores, será que algumas funções, servidores públicos, que ficarem 10 anos num cargo temporário, conseguirá facilmente uma outra posição no mercado de trabalho? A depender, inclusive, da sua idade, deputado Zé Neto? Com certeza não. É isso que nós estamos fazendo. Pessoas idosas não servem para a administração pública. Nós vai trabalhar X anos e depois vai para o olho da rua. É isso que nós estamos dizendo aqui nesse texto. Nós não podemos, então, permitir, nós temos que avançar. E aí esperamos que a sensibilidade do relator exposta aqui, né, não permita essas contradições e uma distinção de carreiras, uma distinção de servidor pela sua idade, porque isso também está embutido no texto, e a garantia para algumas carreiras de determinados direitos ou privilégios, que assim as pessoas vão entender, e outras não. Privilégio nós não queremos para ninguém. Para ninguém. Porém, nós queremos uma administração pública onde o servidor tem o seu direito efetivamente garantido, porque isso... Relator, o senhor colocou algo importante. Falou aqui no texto. Se convenceu de que a estabilidade não é um direito individual, que é um direito da sociedade, da coletividade, para a prestação do serviço público. Também, essa não distinção, essa garantia da permanência do servidor com o seu conhecimento, com a sua experiência, ela é fundamental, não para ele, mas para a coletividade, para o cidadão que no dia a dia demanda serviço público, seja numa unidade escolar, seja num posto de saúde, numa unidade de assistente social, numa unidade de planejamento, porque no mínimo ele vai ter a história do serviço ali, e esse acúmulo será fundamental. Então, que a gente possa dialogar e ainda alterar, para concluir, presidente, e alterar esse relatório nos pontos que ainda são dúbios, contraditórios e que asseguram alguns privilégios em detrimento de outros.